para a Formar e Pôr em Ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs. Está no ar mais um episódio do nosso podcast UTI Informa em Ação. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista. Você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá pessoal, eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista. Você me encontra no @SanclerBernardes e juntos você nos encontra aqui no podcast UTI Informa em Ação. E você pode nos ouvir no Spotify, no YouTube, no seu canal preferido. E também você pode nos encontrar na nossa campanha de apoiadores do podcast, que você consegue a descrição disso lá no nosso link no Instagram, ou mesmo entrando diretamente no apoia.se/UTI Informa em Ação. E hoje a gente vai para mais um episódio para discutir um assunto que é absurdamente comum nas UTIs, né, Débora? É uma temática que eu diria que é o ponto crucial de tratamento das UTIs. A gente vai para um episódio onde a gente vai falar sobre sepse e a fisioterapia na UTI. Será que existe uma relação? Será que é contraindicação? Será que é uma barreira? Será que devemos reabilitar esses pacientes? Será que a gente deve ter um olhar precoce sobre isso? Então esse é o nosso objetivo desse podcast de hoje. E aí, Débora, tem muita sepse na UTI aí? É um problema, né, brasileiro, né, digamos assim, né? Eu acho que ela tem uma prevalência grande ainda no Brasil, né? E assim, só para contextualizar, né, Sancler, por que a gente está falando disso? Na verdade, a gente está meio atrasado, mas a gente tem uma justificativa boa, né? Em setembro tem a semana, né, da sepse, né, de divulgação, de combate, enfim. E é comemorado em setembro. Mas, como em setembro a gente estava com nossa programação toda de comemoração dos nossos 2 anos de podcast, então a gente acabou deixando passar a data, mas a gente achou que valia a pena retomar o assunto aqui, né, mesmo já estando né, no primeiro dia de outubro aqui. Passou-se o mês Então, de conscientização, mas segue a importância, né? exatamente. Então, só para contextualizar que setembro é o mês de conscientização, né, da sepse, e ele é um problema mundial, obviamente, né, e um problema grande para países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, né. Então, a nossa ideia aqui é falar um pouquinho da sepse, obviamente, né, a gente vai falar muito rapidamente, né, da definição e do que a gente tem ali, né, de tratamento, mas aí a nossa ideia é discutir um pouco sobre a fisioterapia nesse contexto, né? Quais são os desfechos que a gente tem para esses pacientes, né? Será que justifica a gente pensar numa reabilitação dentro da UTI? Será que não justifica? Né? Quais são os cuidados, os pontos de atenção? Enfim, a gente está fazendo aqui basicamente qual a evidência física, né, para dentro do contexto de sepse, porque a gente fez uma atualização de busca na literatura, né, para trazer aqui o que a gente tem. E aí eu posso começar, então, dando a definição, pode ser? Pode. Então, a gente tem, assim, várias definições de sepse, porque isso vem sendo, né, atualizado e redefinido, no sentido de deixar mais claro, né, mais atual. Mas hoje, o que a gente tem aí de definição mais atual é que a sepse é uma disfunção orgânica com risco de vida causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção, né? Aí quando a gente fala em choque séptico, ele foi redefinido recentemente como um subconjunto de sepse que altera, que traz, né, em que alterações circulatórias profundas trazem uma insuficiência, né, uma vascularização inadequada, enfim, e anormalidades celulares e metabólicas que estão associadas com um risco maior de mortalidade do que apenas a sepse, né? Então, basicamente, a sepse como aquela disfunção orgânica com uma resposta, né, exacerbada, desregulada, e o choque séptico vindo aí junto, então, com alterações circulatórias para órgãos vitais, né, e por isso que ele traz um risco, né, de mortalidade para esses pacientes muito alto, quando a gente fala, então, em choque séptico, né. E aí, Sancler, a Uma gente tem... coisa, só que eu fazer um comentário, Débora, é interessante, porque se a gente volta no tempo, é óbvio que a definição de sepse, apesar dela mudar, né, ela continua ali ligada a um processo de uma resposta, né, de uma resposta mais
orgânica, né, mais de uma visão mais sistêmica, frente a uma infecção. Ok, isso aí pouco muda. Mas o choque em si, a gente teve uma época que o choque era puramente atrelado à pressão arterial, né? Era pressão arterial, era uma resposta infecciosa que cursava com uma queda da pressão arterial. E hoje se entende que é uma resposta, mas ao déficit causado por essa alteração de circulação, como você bem colocou aí, né? Então, é muito importante, porque isso tem relação com um monte de coisa que nós fazemos, né? Já estou talvez dando spoiler, mas quando a gente fica naquela discussão com drogas, sem drogas e etc., e quando você vai para critérios de segurança de reabilitação, quando você vai para critérios de desmame, tem lá valores, mas a gente está falando daquilo exatamente pelo impacto que é a gente não conseguir manter circulação adequada, né? E os pacientes infecciosos, eles fazem muito isso, e muito por vasodilatação, né, periférica. Então, é importante acompanhar essas definições, porque elas vão evoluindo cada vez mais para uma comunicação melhor com os profissionais da ponta. Enfim, né, nesse mês até que se passou, a gente tem ali uma conscientização da primeira hora, principalmente, assim, né, uma campanha basicamente voltada para a primeira hora, né? Aí eu vou deixar você comentar, mas eu só queria falar que existe um documento, né, que chama Campanha de Sobrevivência à Sepse, Diretrizes Internacionais para o Manejo da Sepse e do Choque Séptico. É um documento, né, feito em conjunto do mundo inteiro, e o que eu acho muito legal é que eles traduzem para oficialmente, né? Porque até aí traduzir a gente pode traduzir qualquer coisa, né? Mas existe uma tradução oficial desse documento para diversas línguas e existe ele em português, né? Então, para quem quiser procurar, é bem interessante. Ele tem uma É o abordagem Sepsis bem Surviving grande, né? Campaign, né? Isso, exatamente. E se eu não me engano, a última é de 2021, não é isso, Débora? De 2021. A última publicação do SEPS vai aparecer para todo mundo aí, Sepsis Survive Campaign Guidelines 2021. Para os nossos apoiadores, a gente compartilha depois o link e o material com eles. Mas é bem interessante quando você falou isso das golden hours, né, da pressa. E aí eu vou começar com um relato prático, apesar de a gente discutir eficiência, evidência também. Eu lembro direitinho de uma época que eu trabalhava numa UTI, e aí foi até com o Marcelo que participou com a gente no episódio de UTI do Futuro, e aí se discutia na visita multidisciplinar, e quando se tomava uma decisão por trocar ou iniciar um antibiótico, a visita parava, o médico da visita pegava a prescrição do paciente, colocava o antibiótico, tinha que se ir buscar o antibiótico na farmácia e fazer o antibiótico. E quando a gente lê o Sepsis Surviving, ele fala sobre isso, né, que uma das coisas mais importantes é não fazer o retardo, não atrasar o início da antibiótico terapia para os pacientes. Então essas golden hours, elas são cruciais, e aí fica, né, a gente percebe, fica a impressão do quanto é importante um profissional de saúde ele ter essa proatividade de medidas corretas e no início, né? E tem mais outras coisas dentro dessas horas, né? Por exemplo, o balanço, né? O balanço, a reposição fluido, né? E tem várias coisas, mas eu acho que três são de destaque, né, Sancler? Que primeiro, né? Eles falam muito assim de toda a instituição ter ali uma maneira, né, um protocolo, enfim, mas de reconhecimento precoce da sepse, né? Eu posso fazer só uma polêmica aqui, mas eu não vou entrar nela, não. Mas porque... Agora vai ter que sustentar até o final. Né? Não, porque, ai, gente, me enche o saco, olha, eu sendo, né, tô sendo muito honesta aqui, mas essa discussão que anda surgindo, né, e toda vez ela revolta, que volta, né, nas nossas discussões de, ai, não é mobilização e reabilitação precoce, não pode usar o termo precoce, precoce é antes da hora. Gente, tá aqui, ó, na campanha de sepse, é reconhecer precoce o desenvolvimento da sepse. Então, assim, gente, vamos parar de chatice, né? Não tô falando pra usar ou não usar, mas a gente fica se apegando a termos, né? Ai, porque precoce é antes da hora. Tá ali, é reconhecer precoce. Não é antes da hora. Você não tem como você reconhecer antes da sepse surgir. Mas significa você reconhecer o mais rápido possível que esse paciente está em sepse, né? Então, só talvez a sua polêmica, mas a sua polêmica é muito interessante, mas talvez ela fique fácil da gente entender, porque você até deu para mim a solução. Não é precoce, é o mais cedo possível. Mas fica muito chato de você falar assim, ó, você precisa fazer 3 intervenções o mais cedo possível dentro do... É muito complexo. Então, todo mundo, eu espero que entenda e deixe essa discussão etimológica da palavra para outros cenários. A gente pode até fazer um episódio sobre isso, termos dentro da UTI. Mas
são identificações e intervenções, talvez, né, que sejam feitas o mais cedo possível. Então, a identificação Exato. é a primeira linha, né? Então, assim, isso esclarece muito do porquê que a gente tem que estar atento a marcadores inflamatórios, a leucócito de um paciente, porque em tudo que é diretriz e guideline fala-se muito sobre curva de comportamento dessas variáveis. Então, por mais que você não seja o profissional que vá prescrever, mas você pode muito bem estar identificando isso. Às vezes você está olhando leucócitos para evoluir desmame, ou você está olhando marcadores inflamatórios para saber se o paciente saiu de uma gravidade maior para poder fazer intervenção de reabilitação, e você consegue, às vezes, dar o primeiro start e sinalizar a equipe assim, olha, alguma coisa está acontecendo, que esse paciente provavelmente ele está entrando no quadro de uma resposta mais sistêmica frente a uma infecção. E é isso que a gente precisa na sepsis, né? Essa identificação mais precoce. Isso, e ele fala assim em relação a pronto-socorro especificamente, né, das instituições terem protocolos que chamem a atenção para fazer essa identificação rápida, né, da situação. A outra coisa é a ressuscitação volêmica, né? Você ter estratégias ali de manutenção da pressão arterial, e aí a gente não vai entrar nesse tópico, mas ele discute sobre o tipo de Cristalóide, não é medicação. cristalóide, coloide, É, etc. é, isso, exatamente, o tipo de medicação, né? E a outra coisa é o que você falou, né, da antibiótico terapia rápida, né? E é interessante lembrar que, assim, é para entrar rápido e caso você não identifique efetivamente uma infecção, é para se retirar essa antibiótico terapia, né? Então, basicamente, hoje, quando a gente fala de sepse, né, desse manejo da sepse, o que tem ali, né, de golden hour, enfim, é basicamente isso. Então, reconhecer logo, ressuscitação volêmica rápido e antibiótico terapia entrar, e se não achar nada, sair esse antibiótico, né? Isso, eu ia comentar sobre isso, que assim, que é bem interessante o quanto fica claro que começa-se um antibiótico, mas um antibiótico, caso você consiga provar, né, por uma cultura, por exemplo, né, um exame de cultura ou algo do tipo, o antibiótico deve sair o mais rápido possível também, porque a gente sabe que tem relação com resistência antimicrobiana. É. Mas aí, só que esses pacientes, muitos deles, eles recebem esse tratamento, e é óbvio que quando eles não recebem essas atividades precoces o mais cedo possível, eles têm uma possibilidade de evolução muito pior, né? E esse sepse chegar a essa insuficiência mais sistêmica, com déficit de perfusão, choque séptico, etc. E aí eu queria fazer um adendo aqui, que essa identificação precoce, ela ajude muito, muito também a gente e a UTI como um todo a tentar evitar com que os pacientes recebam, com que os pacientes cheguem a evoluir para quadros de SARA, de síndrome da angústia respiratória aguda, né? A gente sabe que a SARA também é uma resposta inflamatória, então quanto mais carga de resposta inflamatória sistêmica de uma sepse esses pacientes têm, há uma possibilidade muito maior deles evoluírem para SARA. Então isso faz parte do processo também, não é a gente ficar esperando os pacientes com SARA aparecerem sem tratamento adequado, para na hora que eles aparecerem a gente vai falar, pronto, agora temos um monte de estratégia ventilatória aqui. A gente tem que pensar também nessa monitorização e identificação precoce para que a gente evite que os pacientes cheguem com SARA. E talvez a gente pós-pandemia, parece que todo mundo é SARA, né? Mas a gente volte no tempo pré-pandemia, onde SARA a gente tinha numa proporção muito menor dentro das UTIs, né? Então isso é uma coisa importante. Agora, Débora, e a gente falou que tem tratamento, e é óbvio que a equipe médica vai monitorizar depois resposta, né? Resposta de mediadores inflamatórios, nível de infecção e tal. Mas toda vez que a gente teve um episódio recente sobre fraqueza muscular na UTI, a gente fala sobre prejuízo funcional, fala-se muito sobre os fatores de risco para o prejuízo funcional. E um dos fatores de risco que a gente tem é imobilismo, outro fator de risco que a gente tem é o uso de antibióticos e corticoide, outro fator de risco também é a presença de inflamação, né? De uma inflamação cada vez mais exacerbada. O que esperamos desses pacientes com sepse do ponto de vista físico e funcional? Né? Se a gente fala que isso tudo é fator de risco, então o que a literatura traz para a gente a respeito do assunto? Exatamente. Tem um artigo que eu gosto bastante, ele não é tão recente, ele é de 2018, mas ele é do Brasil, né? Então é com a nossa população, então acho que vale a pena citar, né? Que é um estudo até de um fisioterapeuta que era, não sei se ele ainda é, lá do Hospital Universitário aqui da USP, e eles, olha que interessante, né? Eles viram 72 pacientes que ficaram internados na UTI,
E aí, com sepse, sem, né, sepse ou choque séptico, né? Então tinha um grupo controle que não teve, e teve uns pacientes que ficaram internados por vários motivos e que desenvolveram sepse e choque séptico, né? E aí eles avaliaram no momento da alta da UTI e depois num follow-up de 3 meses. Eles viram exercício, capacidade de exercício, força de preensão manual e de quadríceps. E aí é muito interessante, e eles usaram acelerômetro, né, para ver nível de atividade desses pacientes. E aí, o que eles viram, né, que durante a internação, primeiro, o que a gente já, né, sabe, que os pacientes passaram, obviamente, a maior parte do tempo, né, inativos e deitados ou sentados, né, e que aí essa inatividade ela vai reduzindo, né, depois de 3 meses, mas mesmo assim, os pacientes que tiveram, né, quadro de sepse, ainda eles tinham uma inatividade, né, um grau de atividade, digamos assim, menor do que os pacientes que não tiveram sepse, né. Outra coisa é que, cadê? Quando a gente fala em força muscular, capacidade de exercício, né, esses pacientes com sepse, eles também estavam abaixo, né, dos pacientes do grupo controle que não tiveram sepse, né? Eles falam até no momento da alta do hospital, né? Era de aproximadamente 54% do valor previsto para força muscular, por exemplo, né? E depois de 3 meses, esses pacientes, eles até aumentaram, mas eles não chegam no total, né? No valor previsto total para eles. Eles se mantiveram ali em torno de 70, 70% né? do valor previsto, né? Então é muito interessante. E aí, obviamente, quando eles fizeram uma análise ali das variáveis, né? Eles encontraram o uso de corticoide, né? E o tempo de internação também como duas variáveis que interferiu ali de forma negativa na parte de força muscular e capacidade de exercício desses pacientes, né? Então, só para dizer que um estudo feito na população aqui, né, brasileira, mostrando que quando você compara quem interna por sepse, quem não interna e não faz sepse ou choque séptico, parece que esses pacientes evoluem pior mesmo depois da internação, né? Isso é muito interessante porque mostra exatamente o desenho disso que a gente está falando, né? Os pontos se ligando. E é interessante que eles mostram assim: perde-se, ganha, mas não ganha como deveria pensando no previsto. E sim, o uso de corticoides, o tempo de internação, que tudo tem a ver com a gravidade do paciente, acaba por ter uma relação direta com esse prejuízo funcional aí. Tem até um outro trabalho, né, Débora? Eu não vou me lembrar agora de onde, mas que eles mostraram que havia isso, principalmente esse prejuízo funcional em pacientes com sepsis. Se você lembrar, me diga aí de onde, do ano do trabalho, mas que isso era evidente com estatística, né, significativa a partir do momento que se fazia uma subanálise pela gravidade dos pacientes. Então, quando se pegava esses pacientes com sepse e que você tinha, no caso, eles usaram, se não me engano, foi o Apache, né? Quando você tinha um Apache mais elevado, indicando uma maior gravidade, eram os pacientes que, estatisticamente, de maneira significativa, eles tinham prejuízo físico e funcional, eles perdiam funcionalidade. Isso medido era com Bartel, com MIF, né? Eu não lembro qual era, tinha mais uma outra coisa que eles avaliavam também. Então, isso é algo interessante, porque aí muitas vezes a gente da fisioterapia, a gente tem um paciente que está num quadro de sepse, ele recebe todo o tratamento adequado e a gente fica meio que à espera da melhora e ponto final. E a gente precisa entender, eu não lembro qual foi o episódio que a gente teve aqui, você falou muito sobre isso, né, da gente, de uma maneira precoce, tentar identificar os pacientes e o prognóstico dos pacientes, que esses pacientes que estão evoluindo com uma sepse mais difícil de tratar, uma sepse mais grave, com mais tempo até que ela seja estabilizada, nós da fisioterapia talvez tenhamos que pensar que a gente tem que, nossa, meu plano terapêutico esse paciente vai ser muito mais complexo, porque ele vai perder mais função, ele vai perder atividades de vida diária, né? Era uma outra escala de atividade de vida diária, que eu não lembro qual agora. A gente vai perder tudo isso, então já tem que começar a pensar num plano terapêutico para esse paciente diferenciado, porque ele vai ser o que mais vai sofrer quando sair desse quadro de sepse, se sair. É um estudo do País de Gales. É um estudo super legal de Isso, ver. isso mesmo. Depois
quem tiver lá no Apoia-se, a gente vai mandar, mas porque ele tem um desenho, assim, que é um desenho redondinho, né? E aí ele mostra, pelo desenho fica muito claro, assim, de ver, né, a parte de qualidade de vida, né, dos pacientes, o quanto, tipo, os pacientes que não, eles usam a população, né, como grupo controle, que não fez sepse, e aí é bem boa, né, melhora, assim, a qualidade de vida depois da alta na UTI. Aí o círculo vai diminuindo, porque o círculo mostra a pontuação, né, dessa escala, e vai diminuindo, e é isso, assim, se ele faz uma CIRS, né, uma sepse não complicada, é ruim, mas não é tão ruim quanto se esse paciente evolui para um choque séptico, né, para uma sepse mais grave. Então, de novo, né, a importância da gente reconhecer esse paciente, né, de saber de quem que a gente está falando, porque ele vai ter desfechos piores, mesmo dentro desse grupo, né, de sepse, a gente tem aqueles que vão ter, né, uma piora mais expressiva, né? Então é um estudo legal de ver pelo desenho, assim, né? E o que a gente tem hoje, Débora? Porque assim, a gente tem trabalhos mostrando, a gente, na verdade, nem tem tantos trabalhos, né? A gente tem alguns trabalhos, Uhum. principalmente estudos observacionais, que fazem essa correlação da sepse com prejuízo físico e funcional, mas a gente não tem trabalhos do ponto de vista de intervenção, de protocolos, com ensaios clínicos randomizados, direcionados especificamente para pacientes com sepse, entre fazer e não fazer reabilitação. A gente não tem muita evidência nesse sentido. Mas a gente tem alguns indícios fortes, né, de que se eu tenho uma estratégia de identificação precoce e associar isso à mobilização precoce, à reabilitação precoce, que a gente tanto fala aqui no podcast, que isso minimiza os efeitos deletérios, né? A gente tem uma prevenção de uma condição crônica desses pacientes do ponto de vista funcional, inclusive com impacto em reinternação e custos e etc. Então, assim, não é muito clara, né, a literatura de que o que precisamos fazer, mas o caminho da evidência científica demonstra que a identificação também precoce do prejuízo funcional e trabalhar para evitar que esse paciente fique imóvel, para evitar que esse paciente entre em delírio e etc. Né? Uhum, tem até um estudo que eu não vou lembrar qual é, depois se eu achar aqui escrito, mas que ele comenta alguma coisa assim, né, de que é, a gente poderia ter mais evidências a respeito, né, da reabilitação desses pacientes. A gente tem, né, alguns estudos que estudaram, por exemplo, a circulação, a microcirculação, né, muscular durante o exercício. Mas efetivamente, assim, estudos mais recentes e aqueles efetivamente da beira do leito, né, com respostas Pesquisa funcionais, clínica mesmo ali, né? com desfechos funcionais, a gente não tem muito, né? Até fica aqui a sugestão para quem gosta de pesquisar. Acho que é um campo interessante ali, né, de programas de reabilitação, enfim, na UTI. Então, esse estudo ele até fala isso, mas aí ele fala, olha, mas se a gente for olhar, os pacientes com sepsis são pacientes que estão mais susceptíveis a intubar, a droga vasoativa, a outros fatores que complicam, né? E ficam bem parecidos, né? Ou seguem o mesmo caminho de um paciente muito crítico. E que a gente já sabe que programas de reabilitação funcionam, né? Então, depois eu até quero falar de uns guidelines que tem aqui, de umas sugestões, que eles trazem isso, né? Mas, assim, um estudo que eu achei interessante foi um estudo feito na Coreia, né, onde eles fizeram unicêntrico, enfim, é um pouco de 2000, a coleta deles é 2014, se eu não estiver enganado, mas enfim, eles pegaram pacientes com sepse grave, né, choque séptico, e aí eles randomizaram para receber um tratamento padrão, né, uma fisioterapia sem um programa de exercícios ou programa de exercícios durante esse período de internação hospitalar. Eles avaliaram na alta hospitalar e 6 meses depois. Eles usaram a MIF e o Bartel, mas aquele Bartel modificado, né? Aí eles conseguiram mostrar, então, que em relação ao grupo controle, né, esses pacientes que fizeram a reabilitação, né, eles tiveram uma melhor recuperação funcional na alta hospitalar, né, especialmente os pacientes com pontuações mais altas de gravidade no início, assim, né, quando eles foram
admitidos na UTI, né? Então, de novo, mostrando que é uma população que se beneficia, né? De novo, assim, a gente não tem a gente não tem evidências muito fortes de Corpo quando de exatamente evidência suficiente, né? de quando começar com esses pacientes, do que fazer, né? Mas é isso, parece que essa população grave, ela se beneficia de a gente conseguir colocá-los dentro de um programa de reabilitação e ir reabilitando, eles saem melhor do que se a gente não fizer isso durante o contexto hospitalar, né? Isso. E aí eu vou até puxar por uma revisão também, não sei se é essa que você queria falar, mas tem algumas, né? Tem uma revisão bem interessante falando sobre como prevenir, né, complicações crônicas para os pacientes e com o olhar para os pacientes com sepse. E aí lá tem bem pequenininho, mas tem, né? Então, assim, não é abandonado totalmente, mas falando da parte motora, e aí ele cita que para esses pacientes a gente começa a ter evidências fortes de prejuízo motor muito cedo, a gente está falando de nem 48 horas de começar a ter atrofias e lesões musculares. E aí o autor cita que já é muito conhecido que a intervenção precoce de mobilização e de reabilitação, aquela que é feita ali com 1 ou 2 dias mais ou menos, ponto que a gente já discutiu aqui inúmeras vezes nessas centenas de episódios que a gente tem, mas uma intervenção iniciada precocemente, ela consegue evitar delírio e fazer com que esses pacientes fiquem menos tempo internados e que eles consigam ter alta com melhores atividades do dia a dia, ou seja, com melhor capacidade funcional, e se reinternam menos. Então ele faz esse compilado para mostrar que para esses pacientes que têm alta suscetibilidade, esses pacientes devem receber esse tipo de intervenção durante a sua internação, durante o seu tratamento com sepse. Então, mais uma vez, o corpo não é robusto de evidência, mas a gente tem teorias muito claras, né, quando a gente pensa em plausibilidade de que esses pacientes, muito pelo contrário, de não serem abandonados, mas talvez serem mais incluídos ainda dentro dos programas de reabilitação. Eu lembro de uma vez, há muito tempo atrás, de ler uma coisa de que os pacientes com sepsis eles têm uma alta carga pró-inflamatória, né, de aumento da inflamação, mas que exercícios bem prescritos, eles já têm evidência científica de conseguirem dosar um pouco, de diminuir a carga pró-inflamatória e de aumentar a carga de mediadores anti-inflamatórios. Mas aí entra um ponto crucial, que é a prescrição adequada do exercício, né? Intensidades muito acima do que é tolerável pelo paciente, ou intensidades muito altas, elas passam a ser um prejuízo maior. A Sabrina Egman falou isso aqui com a gente, né, de um trabalho que foi até recentemente, agora saiu a publicação oficial só desse braço do trabalho, que para os pacientes, por exemplo, diabéticos com alta intensidade, eles começaram a ter mais prejuízo do que benefício. Então, a dose, aquela história, né, a dose, ela pode ser o veneno ali. Então, no exercício também para os pacientes. Então, dosar bem, a gente vai conseguir conter, talvez, o processo inflamatório, ajudar a conter, e extrapolar no exercício, talvez a gente dê um prejuízo maior no processo inflamatório para esses pacientes. Boa. Eu tinha até escrito aqui, mas eu não, acho que você falou super bem, não vou nem me alongar. Mas, né, então quando a gente fala em reabilitá-los dentro desse contexto já na UTI, né, lembrar que a gente precisa se atentar a alguns pontos, né? Então, se atentar à gravidade desse paciente, né, ao mesmo tempo que parece ser um subgrupo que responde muito bem à reabilitação, a gente está falando de pacientes graves, né? Então a gente precisa se atentar à gravidade deles, né? E aí pensar na prescrição para esses pacientes de dose, de intensidade, de tipo de exercício, né? A gente tem o nosso curso, né, a nossa capacitação de prescrição em UTI, a gente fala muito lá isso, né? A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente traz de outros pacientes, né? Então, assim, pode subir a frequência cardíaca até 20 batimentos, né? Tomar cuidado, porque a gente está falando de pacientes que estão desregulados, né, a níveis de resposta. Então, a gente precisa pensar muito bem na prescrição desses pacientes. Outra coisa que eu tinha anotado aqui para a gente comentar é lembrar que eles vão estar com medicação, a imensa maioria deles, né? Então, principalmente se a gente falar dos pacientes em choque séptico, com a sepse, né, mais grave, corticoide, antibiótico, e aí pensar, né, como é que eu vou movimentar esse paciente, né, nesse contexto, e principalmente os pacientes que estão com droga vasoativa, né, e aí a gente tem um episódio só disso, a gente não vai falar, né, a gente tem um episódio de droga vasoativa,
e um de eventos adversos, né, onde a gente também retoma a história das drogas Drogas vasoativas. vasoativas, né? Sobre a avaliação, né, o Mas screening desses pacientes. É, mas se atentar, né, que é isso, não é um paciente que vem com combos, né? Com combos de várias coisas que Com a gente plus, precisa de um monte de coisa. cuidar. Exato. Inclusive, alguns com disfunção múltipla de órgãos, né? Então, assim, pode ser que seja um paciente que está em diálise, e aí eu tenho que me atentar como eu vou fazer a prescrição desse paciente que está em diálise. É um paciente que evolui para uma SARA, né? E aí, no final, a gente fala disso, mas se atentar que não é um paciente simples para a gente prescrever dentro da UTI, né? Então tem que tomar cuidado e estar atento. Mas aí eu queria falar, tem duas revisões, né, que são interessantes, e tem uma outra que ela traz uns quadrinhos, assim, bem ilustrativos, eu até dei uma traduzida para pôr no material que a gente envia para quem está lá no Apoia-se com a gente, e aí eu achei muito legal que ele traz um estudo para justificar do porquê falar da reabilitação nesses pacientes em sepse. E aí é um estudo de 2010, onde eles avaliaram os pacientes, né, com sepse, e aí eles comentam que os pacientes que antes não tinham nenhuma limitação funcional, antes da sepse, eles desenvolvem uma média de 1,57 novas limitações depois da sepse, né? Versus 0,48 novas limitações entre os pacientes que não desenvolveram sepse, ou seja, pacientes que têm sepse acabam desenvolvendo uma quantidade maior de novas limitações físicas, né? E por isso ele fala que a gente deveria, né, prestar atenção nesses pacientes. E aí ele coloca assim, práticas recomendadas para reduzir a morbidade a longo prazo em pacientes sépticos e que estão na UTI, né, doentes críticos. E aí é isso que a gente falou, não tem uma evidência tão robusta, mas ele coloca ali dentro do quadro algumas coisas que eu acho que para a nossa prática clínica é interessante, né? Então ele coloca assim, recomendação, realização, e aí, gente, estou traduzindo como está escrito, né? Da mobilização precoce, porque senão vão brigar comigo, de pacientes adultos em UTI sempre que possível, para reduzir a incidência e a duração do delírio, né? Então, Delírio. esse Ele tem um fala muito nível sobre delírio, né? moderado ali de recomendação, né? Aí a outra coisa que ele fala é que durante a estadia, né, e o mais cedo possível, clinicamente, a gente deveria fazer uma avaliação para determinar o risco desse paciente de desenvolver alteração física, né? A gente deveria também fazer uma avaliação para identificar as necessidades atuais de reabilitação desse paciente, né? E aí ele até coloca assim: isso deve incluir avaliações feitas por profissionais de saúde experientes em cuidados intensivos e reabilitação, a gente, no caso, A gente. né? Vulgo fisioterapeuta, né? Quando eu E li, eu aí, falei, por que não botou logo aqui que é o fisioterapeuta? Mas é porque tem outras realidades pelo mundo, né? Tem outros profissionais também que tomam esse lugar. e aí, por fim, ele coloca, né, que para pacientes em risco, inicia a reabilitação o mais cedo possível clinicamente, com base na sua avaliação e nos objetivos da reabilitação. Eu achei muito legal, porque é isso, apesar dele deixar muito claro que assim, não existe uma evidência fortíssima para cada um desses pontos, mas ele meio que descreve o raciocínio, né, que a gente tem que ter. Então, essa É. coisa de reconhecer o paciente que tem risco, de determinar o objetivo, né, de prescrever ali para aquele paciente. Então, eu achei muito legal esse resumo, assim, digamos assim, dele para e que ele coloca, eu achei muito legal ele colocar dentro de uma revisão de sepsis, assim, sabe? É bem legal, e você vê como eles fazem, né, uma conexão com, assim, a sepse ela tem maior probabilidade de delírio. Delírio tem um impacto físico e funcional dos pacientes. Existe evidência de que a mobilização fala muito sobre o Exato. bundle, né, ABCDF, então existe evidência de que o bundle diminui o delírio. Se ele diminui o delírio, que é uma complicação da sepse, a gente vai ajudar os pacientes. Então, é meio que intuitivo o quanto esses pacientes precisam de reabilitação. E aí, até uma outra coisa, só para ligar o despertar o interesse, né, das pessoas da UTI, dos profissionais nesse assunto da fisioterapia. Se a gente está falando de pacientes que têm alto risco de desenvolver uma série de insuficiência nos órgãos e tecidos, principalmente por causa dessa resposta circulatória, se a gente está falando que um rim, que um pulmão, que o próprio coração, etc., eles vão sofrer, imagina o quanto sofre o músculo.
que já está sofrendo com imobilismo e também com déficit perfusional. Então, assim, é uma obrigação que dentro das condições clínicas, e aí esse trabalho ele não coloca só mobilização, ele fala mobilização, mas aí logo depois ele fala assim, iniciar a mobilização o mais cedo possível, ele não fala iniciar só mobilização precoce, ele fala iniciar o mais cedo possível, né? Eu acho que é o direcionamento adequado que a gente tem aí. Muito bom. E aí, uma outra coisa que eu achei interessante, que eu acho que é na mesma revisão, se eu não estiver enganado, que aí ele fala sobre essa coisa mais a longo prazo, né? Então, esse paciente foi de alta do hospital, né? E aí ele fala que o ideal é que a gente tenha uma estrutura para avaliar e tratar esses pacientes, pelo menos aí, assim, no Encaminhar, né? Ele fala máximo, sobre encaminhamento, né? Adequado. ele fala assim, pelo menos com 90 dias, né, após a hospitalização. E aí ele fala sobre, então, triagens para reconhecer essa deteriorização funcional desses pacientes, né? E aí ele fala, considerar mandar esse paciente, né, para fisioterapia, para reabilitação. E aí ele coloca assim, e prescrever um programa de exercícios estruturado dependendo da gravidade dos comprometimentos e da motivação dos pacientes. Eu achei isso muito legal, porque é tudo que a gente tem batido aqui na tecla, né? Precisa de programa estruturado, né? Aí ele fala dependendo da gravidade do comprometimento, ou seja, né? Você precisa ter um objetivo, né? Uma meta com esse paciente e da motivação daquele paciente. Logo em seguida ele fala, olha, se tiver um comprometimento, uma limitação importante para a atividade de vida diária, instrumental, também deveria estar presente um terapeuta ocupacional, né? Então eu achei muito legal. E depois no fim ele fala dos cuidados paliativos, né? Caso Eu ia essa sepse acrescentar isso ocorra aí. num cenário de comorbidades, longa data e tudo mais, né? Isso é legal para mudar um pouquinho o paradigma de que a gente acha que cuidados paliativos é só associado àquela doença neurológica, que o paciente está na cama e que ele não vai acordar. Ele fala sobre a sepse de longa data, né? Que a sepse é de uma gravidade tão grande que o indivíduo fica tanto tempo tratando aquilo ali, considerar encaminhar esse paciente para os cuidados paliativos. Ou seja, às vezes a pessoa entrou, pegou uma doença aguda, que é uma infecção, e o impacto da sepse é tão grande que pode fazer com que chegue numa deteriorização clínica tão importante que esse paciente precise ser gerenciado, talvez, por uma equipe de cuidados paliativos depois, né? É muito curioso o que a sepse faz com o indivíduo, né? Quando esse indivíduo sobrevive, né? E E é a gente isso, fala... né? Como ela tem uma prevalência muito grande em países em subdesenvolvimento, em desenvolvimento, aqui no país a gente tem uma preocupação muito grande com isso, né? A gente tem que ter, né? Eu lembro de vários colegas médicos falando assim, não, a gente está aqui é para sepsia, é para sepsia, é para sepsia, tipo, é a base não é do medo, né? Medo é um negócio muito pesado da gente falar, mas é a base dessa preocupação que existe ali para esses pacientes da UTI, né? Por causa dos desfechos tão negativos já conhecidos. Ô, Débora, e ventilação? Temos algo para esses pacientes? A gente está falando de reabilitação, mas temos, né? Mais ou menos, também não é assim não, viu? Já vou adiantar também que não é assim não. Não é uma coisa muito clara, a gente tem muita evidência científica e ainda em discussão sobre SARA, mas a ventilação mecânica diária para os pacientes com sepse, visto essa carga inflamatória que esses pacientes detêm, é uma atenção redobrada na questão de proteção alveolar, né? Da gente pensar em estratégias ventilatórias que não venham a somar mais um prejuízo, mais um dano para o paciente. Então, é início com volume corrente em 6 ml por quilograma de peso, é ventilar os pacientes sempre buscando, almejando uma pressão de platô abaixo de 30. Então, a estratégia, não é que a estratégia Prona, né? protetora do Mais de paciente com 12 SARA, horas. posição prona, para aqueles que desenvolvem SARA e que tem déficit de oxigenação, posição prona, pelo menos 12 horas, hoje em dia já está até direcionando para mais. Então, assim, os cuidados que a gente tem com os pacientes com SARA, de uma maneira muito mais fácil antes que a SARA chegue, mas muito útil para a gente monitorizar a evolução ventilatória desses pacientes, é o cuidado com a proteção alveolar, né? Então a gente tem que ficar muito atento sobre isso, inclusive antes de começar a ventilação, né? Com suporte de oxigênio, tem guidelines que recomendam, né? Utilizar o SENAF para esses pacientes na fase mais inicial, então, quando esses pacientes começam a ter prejuízo de troca gasosa antes de serem intubados por conta de sepse, existe uma recomendação em alguns guidelines para o uso de cateter nasal de alto fluxo para o manejo prévio desses pacientes, a intubação orotraqueal, talvez evitando a intubação, caso o manejo clínico geral dele dê certo, né?
Isso mesmo. Acho que era esses os pontos, né? O catéter de alto fluxo, prestar atenção, né, nesses pacientes que fazem SARA e não tem muita novidade em relação a isso, né? Muito bom. Exatamente, exatamente. Bom, muito bom. Vamos chegando ao final deste nosso episódio. E eu lhe pergunto: você tem alguma dica para eu tenho? Eu vou falar a minha dica e ele passa a palavra, então, para você Tá bom. encerrar o assunto. A gente estava falando sobre infecção, tratamento rápido e etc. E eu lembro que quando começou a pandemia, todo mundo voltou nos filmes sobre pandemia, né? E ficava, assista Contágio, assista Epidemia, o filme. Mas teve um filme desses que me marcou, que eu assisti na primeira semana do lockdown e eu achei muito interessante. O filme chama-se 93 Dias. É um filme que tem na Netflix e conta a história do Ebola. E aí ele foca em um país e aí ele quer mostrar como é que foi as medidas que o país tomou para tentar conter a disseminação da infecção do ebola, né? Então, e tem muito a ver com isso, assim, precocidade clínica, correr atrás de tratamento adequado e tal. Então, é um filme que foi, para mim, foi bem marcante e impactante. E, então, fica a dica aí: 93 dias, está disponível lá no Netflix. Muito bom. Pessoal, só queria lembrar, né, então, que a gente está lá no Apoia-se, né, só para quem nunca ouviu e não entrou para ver, na verdade é uma comunidade onde você pode apoiar o nosso projeto aqui por valores muito pequenos, então a partir de R$ 10 por mês você apoia o nosso trabalho. Você pode parar a hora que quiser também. Ah, Débora, esse mês eu consigo, outro mês eu não consigo, não tem problema nenhum, né? Não é um cartão, a prestação de 12 vezes fixos, né? Não, gente. Crediário das É, Casas Bahia. e nem precisa ser valores altos, né? Porque outro dia até uma pessoa veio e falou, né? Não, são valores baixos, né? E você já ajuda a gente. E a gente envia, né, esse material para vocês. Inclusive, eu não vou dar minha dica aqui, porque minha dica vai só para eles. Tem um lugar, Olha aí. tem um lugar muito, muito legal, tem um site muito legal na internet onde eles. Achei a ideia muito legal, tô até pensando em alguma coisa pra gente, aqui para o Brasil, né? Mas eles captaram depoimentos de pacientes que tiveram sepse. Então é um site super legal onde você consegue ouvir assim as pessoas que tiveram sepse falando sobre a experiência delas. Bem, bem bacana. Então, assim, a gente manda esse material todo mês, né? Um material que a gente estuda bastante sobre o assunto e dá para ficar bem atualizado, né, Sinclair? E fora isso, a gente tem Exatamente. a capacitação de prescrição clínica de exercício para pacientes na UTI, que também está lá no nosso link, tanto no nosso Instagram quanto no Instagram do UTI Informação, onde a gente discute essas questões de prescrição também, né? Então fica aqui a sugestão. E a gente se vê agora começando o mês, né? Mais um mês inteiro por aqui nos próximos episódios, então. Obrigada, pessoal, e até lá.